Pois é, então, vou fazer a parte 2. Então, é assim, quem contrata essas pessoas, tá? Quem contrata é o padre. Quem elabora esses scripts de promiscuidade? É o que se diz Igreja Católica, mas eles não são romanos. Daí é o pecado de usar o nome de ser romano sem ser. Ele tá mandando invadir minha casa no final, arrebentar tudo, sujar e arrebentar. Daí, se você mexer em alguma coisa, ele quebra outra, entendeu? Então, não sobra eletrodoméstico, não sobra nada. Além disso, eles eliminam parentes também. Nesse final da multa após, ele tá no cio lá. Tem padre que eu nem conheço, tá certo? Mas eles não fazem nada da vida. Se você olhar, imagina o cara com um monitor, tá? Com controle sobre a vida das pessoas que ele disse que tem dívida e que tem que trabalhar para ele. Então, quando você está fazendo serviço sujo para o padre para destruir uma cristã, 3 parentes teus estão sendo eliminados e destruídos. Isso não protegeu ninguém, tá certo? Por quê? Porque enquanto você está lá trabalhando para ele, fazendo serviço sujo, a tua irmã vai estar sendo destruída na sua frente e assim por diante, tá? Então você garantiu o seu por um tempo e depois você vai ser eliminado também, porque isso é o insulto. Por isso que eles inventam as dívidas, eles são cobradores. Quando eles mostram a cruz, ele está cobrando o povo. Ele não está dizendo que ele ama Jesus. Ele está dizendo que você matou Jesus. Porque ele é herodiano. Ele aplica o princípio do teatro. Tudo para eles é comédia. Quando você vê uma procissão, você está lá no meio, você está lá cantando, achando que está glorificando a Jesus e não está. Você está cobrando o grupo do Islã, tá? Um grupo de pessoas que é responsável por você e que aí ele alega que tem dívidas e por isso ele confiscou o material. A coisa é muito suja e muito feia mesmo. Então a procissão é um recado, tal país está devendo, vai ser quebrado. Então ele vai lá, manda um grupo ir lá e fazer um passeio, alguma coisa em tal lugar. Tá sujo, sim. Há quanto tempo faz isso? Desde sempre, tá? Então é um grupo de cobrança, um grupo de cobradores, tá? Elimina pessoas, acredita, por isso que as pessoas, nessa paródia de rito de Shabat, que Jesus ensinou, nessa paródia, ele pede para as pessoas falarem, ensina a falar que elas têm que ser sacrificadas e que têm que ser tornadas um sacrifício perfeito. O que é isso? É destruído. Você vai se tornar um sacrifício porque você vai sofrer muito, 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 e ele acha que isso está te capacitando para ser morto depois. Outras pessoas, a criança vai ficar toda estuprada para esse sacrifício perfeito, entendeu? Não compensa ceder. E o governo do Brasil, por exemplo, porque eu estou no Brasil, vou falar, o governo deveria notificar as pessoas nas residências que elas estão sujeitas à cobrança, que estão sendo vinculadas de dívida. Ao invés disso, não faz, tá? Então, a gente está falando sobre insulto de empréstimo de uma maneira geral. O Brasil está com dívida externa, está com contas não pagas, mas dentro dos estados é praticado. Então, quando eu vejo o presidente comemorando, falando que o Brasil está progredindo, não está progredindo. Joga um pano em cima dos seus sofridos e mortos. Diferente do Oriente, que as pessoas têm plena consciência, vão lá sofrer por Jesus, tá? Aqui você tem outra cabeça. Você fala, não, peraí, eu não estou pronto para isso. E de fato, porque a destruição é para a pessoa ser deixada muito sozinha, mas são propósitos malignos. Mas quando a conta excede, aí vem o bombardeio propriamente dito. Então, a balela do Lula cai por terra, tá? Não tô falando de Lula, tô falando de Bolsonaro também, que enganou militares, engana todo mundo, certo? Contratar uma pessoa, então, você participar disso, não vai salvar a tua família, tá? A favor da verdade e da justiça, eles não são discípulos. Se fosse, a gente teria as nossas queixas, né? A gente falaria, teatro de Herodiano, por que vocês codificaram isso? Por que o Pedro Simão se tornou cobrador? Tá? E aceitou disso que se chama Saulo. Jesus falou, ide. Mas só que eles não são discípulos, eles são só cobradores. Só homicidas e cobradores, tá bom? Então você vê guerra entre países, sabe que tem gente deles aí por trás também. É inadmissível que use a Bíblia Sagrada para isso. E esconda Tobias, até dos evangélicos. E esconda que você é livre,